Olá, meus alunos do Colégio Militar de Manaus. Estamos mais uma vez aqui para uma aula de História da Arte, aqui no AVA, do Colégio Militar de Manaus, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou o professor Yanei Xavier e nós vamos ver uma segunda aula hoje sobre o Renascimento. Nossa aula será hoje sobre o Renascimento. Muito bem. Como nós vimos em aulas passadas, o Renascimento, ele começa, ainda estávamos no período gótico, ainda nas artes, ainda da Idade Média, né? A Idade Média, ela vai terminar com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, e o Renascimento, ele já começa em plena Idade Média ainda, até se consolidar na Idade Moderna, com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, termina a Idade Média e começa a Idade Moderna. E nós temos aqui para um começo a arte gótica. A gente verifica que na arte gótica os ambientes, né? Aqui na pintura, a gente verifica que a arte gótica ela se concentra em uma arte tanto a gótica quanto a românica, uma arte medieval, né? E portanto ainda a igreja ela está muito poderosa, mesmo na Europa. Depois que a igreja ela se biparte, ficamos com a igreja romana, a igreja volta para a Europa, né? A igreja que estava antes em Bizâncio, a igreja ortodoxa grega, que fica em Bizâncio, e a igreja católica apostólica romana, que vai para a Europa. Na Europa, a igreja ela vai ter digamos assim, um grande poder. O poder. A igreja vai ser supremacia na Europa. Essa igreja católica ela vai dominar todos os campos, inclusive o campo do saber, do conhecimento clássico greco-romano. É ela que vai ser a guardiã, né? A guardiã de todo o conhecimento europeu, de todo o conhecimento, digamos assim, ocidental. E a igreja ela se contempla com uma forma muito teocêntrica, né? Muito teocêntrica. E o Renascimento vem combater, digamos assim, esse teocentrismo, porque o Renascimento vai ser o retorno ao clássico, o retorno ao greco-romano, o retorno ao humanismo da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, enquanto a igreja é teocêntrica, como já vimos em outras aulas, o Renascimento vai ser antropocêntrico, homem como centro de tudo. Então, veja bem, aqui na arte gótica, que a gente está dando como exemplo, tanto os vitrais quanto a concepção religiosa da igreja, a concepção teocêntrica de uma pintura, só poderia ser feito pintura de pessoas sagradas, como temos aqui a Virgem Maria e o Menino. Nada que fosse da natureza poderia ser representado. E esse ser humano, né, que na verdade é um ser humano espiritual, do caso aqui uma Madonna, né, uma senhora, né, que seria Maria. Muito bem. Ela não pode transpor, ou nenhuma imagem pode representar, de certa forma, emoções, porque emoção é humana. Então, emoções, por isso esse rosto dela, assim, ó, esse rosto bem, de certa forma, meigo, mas sem expressar nenhum tipo de sentimento.
nem tristeza, nem alegria, muito menos sorriso. Então, porque a igreja proibia, porque emoção, qualquer expressão de emoção seria uma expressão humanista, seria uma expressão humana, ok? E nenhuma representação da natureza. Então a gente podemos ver aqui no quadro do Giotto, o Giotto que é gótico, mas que já está transpondo, já está passando do gótico para o Renascimento, né? Então a gente verificou que o Renascimento ele começa ainda na Idade Média, ainda em 1300, ok? Então 1300, século XIV, 1300 e alguma coisa, nós temos o Renascimento. E aqui do Giotto a gente vê Judas beijando Jesus. Você verifica logo de imediato, como já vimos em outras aulas, que o Giotto, apesar de ser do gótico, ele já apresenta configurações do Renascimento, configurações em seus quadros humanistas. Então você verifica que, olha, que a cena é muito emocional. Que coisa mais humana, humanista e emocional do que um beijo, né? Tudo bem que é o beijo da traição, é o beijo da cobra aqui de Judas, mas é um beijo, é uma forma de representação humana. Nós vimos também aqui Pedro que com sua espada ele corta a orelha do oficial do sumo sacerdote, aqui Malco. Então também a ira, também um sentimento humano. Então você verifica que a própria imagem tem movimentos. E você pode verificar aqui atrás também que nós temos árvores, ou seja, figuras da natureza que jamais no gótico, no românico ou em qualquer arte teocêntrica da Idade Média ia ser expressa. Mas o Giotto já está em ritmo de renascimento, podemos dizer assim. Temos aqui também o Van Eyck. Van Eyck, pintor holandês, cuja família e ele próprio inventaram a nobre pintura a óleo, de óleo sobre tela. E o Van Eyck pinta aqui o casal Arnolfini, né? O senhor Arnolfini, a senhora Arnolfini, é o casamento, está casando, como já vimos em outras aulas também. E o casal Arnolfini, você verifica muito bem que não tem mais nada, apesar de ser gótico, não tem mais nada de sacro, né? De espiritual. E a gente verifica que o casal Arnolfini, ele está se casando e ele mostra toda a ostentação do poder da burguesia que está surgindo, né? O senhor Arnolfini é um burguês, um alto comerciante, e, portanto, ele mostra aqui seu candelabro, né? A riqueza que tem esse espelho, como já falei em outra aula. Um espelho desse não era qualquer um que tinha, era como se fosse uma TV 4K, 8K, talvez, não sei, mas era um espelho muito caro. Ele expõe também seu cão, aqui um cão de uma raça já extinta, que não existe mais hoje, mas que com certeza só pessoas que tinham um fomento financeiro muito grande poderia ter um animal desse. Então, você vê toda essa representação que a gente já falou. Ele mais próximo da janela, representando que ele é o provedor, ele iria para fora, ele sairia para ser o provedor, para o trabalho, e a mulher mais no interior, que essa era a figuração da mulher, então mais do lar, cuidar da casa. Ela está, a gente já falou também isso aqui em outras aulas, que apesar de parecer que ela está grávida, ela está se casando. Então, pelo menos aos olhos reais, impossível que ela estivesse grávida, né? Certa vez uma aluna disse: professor, eu acho que isso é apenas para eles disfarçar. Podia até ser, mas por enquanto, dentro desse conceito, esse era o vestido de noiva da época, para já futuramente
averiguar, verificar que ela seria mãe. Muito bem. Então, a gente verifica também que o próprio quadro, né, foi bem pago, o Van Eyck recebeu muito bem, e o quadro serve como um atestado, como um documento, né, como uma certidão de casamento. Se alguém perguntasse ao senhor Arnolfini, o senhor é casado? Ele diria sim. Tem alguma prova? Sim, tem um quadro caríssimo que eu paguei. Inclusive o Van Eyck pinta, né, de forma fantástica o reflexo das pessoas, inclusive dele, que eram as testemunhas desse casamento, ok? Muito bem. E aí nós começamos o Renascimento propriamente dito. E vamos falar desse Renascimento, né, de suas características, mas principalmente o Renascimento ele surge em um momento, como já falamos, antropocêntrico, cuja o humanismo é que vai prevalecer, o racionalismo, a razão, porque o Renascimento vai ser o retorno aos moldes clássicos, aos moldes greco-romano. Então, é o retorno ao humanismo de Roma, da Roma antiga, da Grécia antiga, né? Lembra, a gente já falou lá da Grécia. Na Grécia, o filósofo Protágoras, ele deixava bem claro esse teor humanista que os gregos tinham, porque o filósofo Protágoras ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, bem antropocêntrico, e toda a civilização ocidental, o mundo ocidental, do qual a Europa faz parte, do qual as Américas fazem parte, e todos aqueles que foram colonizados pelos europeus, né, de certa forma, eles vão retratar sempre, junto com a sua cultura, essa cultura humanista e greco-romana, como nós conhecemos a cultura clássica. Então, no Renascimento, vai surgir a fusão da ciência, é onde surge a ciência, já vimos na aula passada, a ciência vai se sistematizar. Haverá a sistematização da ciência no Renascimento. A ciência vai adentrar na arte, através da matemática, da perspectiva, do equilíbrio, através da harmonia, através da simetria. A ciência vai adentrar junto com a arte, através da biologia, da anatomia humana, da anatomia dos animais. Né? É no Renascimento que vai haver um estudo mais progressivo, mais sistematizado das ciências, tanto das ciências naturais, né, quanto da biologia, quanto da própria sociologia, da filosofia, que vai se firmar no Renascimento. Então, a matemática e seus preceitos, a engenharia, né, a arquitetura, vai se desenvolver muito no Renascimento, ok? Muito bem. E nós vamos ver alguns, né? Nossa aula de hoje é mais para a gente verificar alguns desses grandes mestres renascentistas. Mestres estes que vão lá no século XIX, quando surge o neoclassicismo, as academias de belas artes, elas vão ser criadas a partir do tecnicismo desses mestres renascentistas. E um desses mestres renascentistas que vão brilhar nas academias de belas artes, ora, nós estamos no século XIV, no século XV, no século XVI, no Renascimento. Mas lá no século XIX vai brilhar o Renascimento novamente. Então, nomes como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, né? E todas as tartarugas ninjas, podemos dizer, vai ser nomes relembrados, principalmente pelas grandes academias, pela a Academia de Belas Artes de Paris,
fundada por Napoleão Bonaparte. Esses nomes. E nós vamos ver hoje sobre o Rafael Sanzio, né? Rafael Sanzio, que viveu, né, teve uma morte muito recente, uma morte muito novo ainda. Ele veio a falecer com 37 anos, mas mesmo com 37 anos, ficou conhecido como queridinho do Papa. Mas não era queridinho porque ele era jovem, não. Era porque ele era tão perfeito em sua arte, em suas pinturas, em suas Madonas, né? As Madonas, famosas Madonas de Rafael Sanzio, que o Papa, teve um Papa que queria transformá-lo em cardeal, porque ele achava que as obras de Rafael Sanzio eram obras divinas. O Papa queria, com uma canetada, né, transformar Rafael Sanzio em um cardeal, em alguém do clero, sem nunca ter sido, porque ele já achava que era divino. E veio a falecer, ele teve uma febre, ele teve um mal súbito com 37 anos, mas deixando obras formidáveis e de uma técnica, né, tão perfeita, de uma harmonia, que ele ficou conhecido como o príncipe dos pintores, o pintor das Madonas, mas principalmente como o príncipe dos pintores. Então a gente vê aqui em algumas das obras dele, olha, A Coroação da Virgem Maria, de Rafael. Veja que no Renascimento adentra a matemática. Então as formas geométricas vão ser utilizadas, né? Formas de retângulos, formas de triângulos vão ser utilizadas no Renascimento, na pintura, na arquitetura, na escultura. Veja também a simetria, né? Se eu traçar aqui uma linha de simetria bem ao centro do quadro, nós vamos ver que ele tem equilíbrio, o mesmo peso, a harmonia, a mesma quantidade de pessoas que tem de um lado é mais ou menos a mesma quantidade que tem do outro. Uma harmonia. E no Renascimento, diferente do gótico, do românico, da arte, lá na Idade Média, nós vamos ter a matemática propondo a perspectiva. O que é a perspectiva? A perspectiva é que dá essa ilusão de profundidade, uma ilusão de profundidade, né? Uma ilusão de que está em 3D, o objeto representado, dá volume ao objeto e profundidade. E veja que também essa perspectiva está tudo em harmonia, em simetria. Temos aqui, para isso que a gente acabou de falar, o quadro famoso, A Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, né? Então nós temos aqui a Escola de Atenas e a gente verifica que a simetria, ó, essa linha vermelha aqui que eu coloquei, só para dar uma ideia, é a linha de simetria. Veja que o quadro se divide em duas partes realmente iguais, semelhantes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, bem semelhantes. E cada linha, ó, essas linhas, essa linha amarela e outra linha amarela, elas se encontram em um ponto chamado ponto de fuga. Então, todas as linhas, ó, essa linha aqui da cerâmica, ela vai para esse mesmo ponto. A linha dessa outra cerâmica vai para o mesmo ponto. A linha daqui do capitel de alguma coluna vai para o mesmo ponto. Então, é tudo centralizado em um ponto, né? Essa é a perspectiva e que nos dá uma ilusão de profundidade. Então, a Escola de Atenas, nós temos aqui Platão, Aristóteles. Platão, o Rafael Sanzio pegou, né, na sua época, que já era muito famoso, Leonardo da Vinci, que já tinha uma idade, né?
próximo dos seus 60 anos, e colocou a cabeça de Platão como se fosse Leonardo da Vinci. Colocou aqui, se eu não me engano, é Heráclito, se eu não me engano, com a cabeça, né, do Michelangelo Buonarroti, ok? E colocou vários outros sábios, inclusive ele mesmo, né? Tá aqui o Rafael Sanzio, ó. Esse é o Rafael Sanzio, né? Tem o Zaratustra aqui e o Rafael Sanzio aqui. Vai dar para a gente ver aqui melhor. Muito bem, que eu acabei de falar. Platão com o rosto de Leonardo da Vinci, ok? Heráclito aqui, como eu disse, o rosto é de Michelangelo, né? Veja que o Leonardo está mais velho, mas era isso mesmo. O Leonardo da Vinci era de Florença e o Michelangelo também era de Florença, mas o Michelangelo era bem mais novo do que o famoso Leonardo, ok? Bem mais novo. Muito bem. Rafael Sanzio, está aqui ele, né? Está aqui ele. É esse que está aqui, ó, esse jovem. Como falamos, ele veio a falecer muito jovem, então sempre qualquer retrato de Rafael Sanzio ele vai estar muito jovem. Fantástico, né? Zaratustra e Ptolomeu, Euclides, muito bem, Platão e Aristóteles, Pitágoras, esta escola de Atenas. Nós temos aqui o Masácio, né? O Masácio é um dos primeiros artistas renascentistas e, portanto, você verifica ainda que, embora já transpareça aqui o menino Jesus de uma forma diferente do gótico, né? Uma forma mais, digamos assim, proporcional, mais correta, nós vemos aqui ainda que o Masácio ele ainda tem talvez certa dificuldade para a expressividade da Madonna aqui, ó. A expressividade da figura sacra, né? Ainda com essa dificuldade de dar uma expressão, mas no Renascimento a expressividade, a expressão já vai acontecer, porque o Renascimento é humanista. Veja que tem quase aqui uma sequência, uma forma, uma estrutura, né, de triângulo da sua obra. Se passar uma linha de simetria aqui, você vê que tem o equilíbrio, a harmonia, uma simetria. Tem um anjo aqui, vai ter o outro do outro lado. Aqui, ó, tem também um anjo, aqui tem outro. Tudo para balancear. Você vê que se divide também, olha, em bem dividido as sequências, ok? Do Masácio. Ainda o Masácio, você vê 3 triângulos aqui, a forma geométrica toda, 3 triângulos, simetria, harmonia, né? Equilíbrio, você vê o peso, né? Uma linha de simetria aqui, nesse tríptico aqui da Virgem, do Masácio, você vê duas pessoas, um anjo desse lado, todo um equilíbrio. Também do Masácio, né? No Masácio nós temos aqui Adão e Eva sendo expulso do paraíso, ok? Temos a original, ok? Original e a restaurada, ok? E a restaurada. Essa é a original, ok? Por que original? E por que essa é a restaurada? O que aconteceu? É porque certos papas, que a gente vai ver, não gostaram muito dessa ideia do Renascimento. Isso vai acontecer com Papa Paulo III e Papa Paulo IV. Né? Papa Paulo IV, eles, né, antes, o Papa Paulo IV, antes de ele ser Papa, quando ele era cardeal, ele era também um inquisidor. Então ele era, por exemplo, ele foi perseguidor de Michelangelo. Então Michelangelo, inclusive, que passou mais de 50 anos vivendo no Vaticano, quando o Papa Paulo IV assume, ele sai para não ser preso, para não ser levado à Inquisição praticamente.
ele passa a morar escondido, né? O Michelangelo. E Papa Paulo IV, o Papa Paulo III também, eles para não destruir totalmente, mandou que outro artista colocasse folhas de parreiras, folhas, ou seja, encobrisse, né, os corpos pintados pelos renascentistas, que faziam, né, na sua maioria, aos moldes greco-romano, ok? As pinturas desnudas. Então, depois, né, já na nossa época, a restauração desses quadros verificaram como o artista havia mesmo deixado nos seus originais, ok? Então, nós temos aqui outro grande nome da pintura da Itália, né? Nós estamos vendo primeiro o Renascimento italiano, que é o Sandro Botticelli, né? E o Sandro Botticelli, corta esse aqui, o corpo de Holofernes, tá? Holofernes era um general de Nabucodonosor, ok? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, Nabucodonosor levou esse general para que ele destruísse, digamos assim, um general judeu, um general de Israel, né? Mas Nabucodonosor não sabia que uma mulher judia, Judite, o nome dela era Judite, Judia e Judite, né? Ela descobriu esse interesse na destruição do general judeu. Então, Judite, né, fez com que o general babilônico conversasse com ela. Judite e eles tomaram vinhos, né? Ela o seduziu e ele perdeu a cabeça, literalmente, por ela, né? Ele perdeu a cabeça. Judite cortou a cabeça dele e depois despachou para que o rei da Babilônia o visse. Isso não está isso está na Bíblia católica, ok? Está na Bíblia católica. Eu acho que é no livro de Tobias, se eu não me engano, no livro de Tobias da Bíblia Católica, ok? Então, temos aqui também do Sandro Botticelli, né? Judite e sua serva levando, olha, a cabeça de Holofernes, tá? Levando a cabeça dele, que foi cortada pela própria Judite. Judite não é fácil, não. Temos ainda do Sandro Botticelli. O interessante é que o Renascimento, ele é clássico, ele é humanista, ele é greco-romano. Então, nós não vamos ver temáticas do Renascimento somente sacras. Como já falamos em aulas anteriores, né, a Igreja Católica não gostava muito desses ideais do Renascimento, desses ideais humanistas do Renascimento. Mas a Igreja não brigou com os artistas. E isso não significa também que os artistas não fossem católicos. A maioria deles eram católicos. E, portanto, a Igreja era uma das principais mecenas, uma das principais investidoras desses artistas, né? Então, esses artistas do Renascimento, eles usavam também temáticas mitológicas, da mitologia greco-romana, né? E nós temos aí, do Sandro Botticelli, Vênus, né, para os romanos, ou Afrodite para os gregos, a deusa do amor, e Marte, né? Marte. Muito bem, Marte, o deus da guerra, né? Para os romanos, Ares para os gregos, ok? Então, veja que o Sandro Botticelli também,
ele cria um novo estilo, uma nova forma de pintura. Okay? As pinturas de Sandro Botticelli são diferentes. Então, o estilo vai surgir também no Renascimento. Tá? O Nascimento de Vênus, olha aí, o Nascimento de Vênus. Então, ele faz toda essas características de movimento, os cabelos dela, né? O vento ocidental, oriental, sul, sei lá, diz que Vênus nasceu exatamente do sopro do vento, né? Que eram figuras mitológicas, e temos aí muito movimento e um estilo totalmente diferente, né? Ainda aqui Palas Atenas e o Centauro, também do Sandro Botticelli, e temos aqui de novo do Rafael Sanzio. Veja aquilo que a gente já falou antes. Nós temos aqui em vermelho aqui a linha de simetria, vemos uma figuração, uma estrutura de triângulo e bastante harmonia, era o que não faltava nas telas de Rafael Sanzio, de forma brilhante, né? Uma Madonna e a criança, né? Seria Jesus aqui, né? Também do Príncipe dos Pintores do Rafael Sanzio. Olha que beleza, né? Que beleza. Do Masaço, a ressurreição do filho de Teófilo, ok? Também nós já vemos aqui expressividade, lembra do Masaço? A gente já vê expressividade, ó. Expressividade. A gente já vê expressividade no rosto das pessoas, né? Mais expressividade também do que essa aqui, olha. Do Masaço também, olha aí. Adão e Eva, olha a expressão de choro, de dor, daqueles que estão sendo expulsos do paraíso, certo? Esse é o Renascimento. Vai trazer características humanistas, né? Nós temos aqui esse quadro é famoso, todo mundo que fala de São Jorge, né, conhece esse quadro aqui, tá? Do Rafael Sanzio, né? Veja que ele tem partes bem definidas, olha, uma da mulher que seria sacrificada ao dragão, do São Jorge, né? E do próprio dragão. São várias etapas. E do Renascimento, como a gente já falou, que não podia no Gótico, não podia na Idade Média, no teocentrismo, representar figuras da natureza. No Renascimento você vai ver sempre a natureza, sempre que pode, sendo representada, né? Em árvores, em animais, ok? Do Rafael Sanzio, São Sebastião, também a perfeição, a natureza lá atrás, né? A natureza, né? Montanhas lá atrás. Vamos ver aqui obras agora do Michelangelo, né? Temos aqui a criação, né, de Adão, 1508 a 1512, do Michelangelo Buonarroti. Foi um grande nome expressivo do Renascimento, né? O Michelangelo, ele foi escolhido pelo Papa Júlio II. O Papa Júlio II, que era um Papa guerreiro, um Papa das Cruzadas, né? Na aula passada a gente falou que as Cruzadas foram uma das grandes produtoras, digamos assim, também do Renascimento. E o Papa Júlio II, ele chamou Michelangelo para que Michelangelo fizesse seu túmulo, né? O túmulo do Papa Júlio II. Michelangelo, que era escultor em Florença, famoso por ser escultor. Só que o Papa Júlio II, ele fez com que o próprio Michelangelo entregasse atrasado esse túmulo dele. Por quê? Porque incumbiu ele de uma outra missão, e que ele não queria, que era pintar o teto da Capela Sistina, né? Capela Sistina. Por que Capela Sistina? Porque
ela foi construída pelo Papa Sisto, né? E por isso o nome é Capela Sistina. E Michelangelo chegou a relutar e disse que não ia fazer, né? Ele era truculento, né? E ele disse que não ia fazer porque ele não era pintor. Mas o Papa Júlio II disse: não, você vai fazer, é você que eu quero que faça. Ele disse: santidade, eu não vou fazer, eu não sou pintor. Se querias um pintor, por que não chamou Da Vinci de Florença? Disse Michelangelo. E o Papa não voltou atrás. É você que vai pintar, não quero Da Vinci, quero você. Muito bem. E ele saiu pintando, diz que Michelangelo saía nas tavernas, né, para achar os corpos, para achar as fisionomias das pessoas que ele ia fazer. Veja que Deus aqui está trazendo Adão à vida. Deus é o dom supremo, é a inteligência suprema. Por isso você verifica que aqui onde Deus está parece um cérebro, né? Tem a semelhança de um cérebro. Olha, veja que é a semelhança do cérebro, porque Deus é a inteligência suprema, ok? Tem muitas histórias sobre o nosso Michelangelo, que a gente vai ver mais lá na frente, né? Estou mesclando. Agora, nós temos aqui uma das Virgens da Rocha, ou Virgens do Rochedo, de Leonardo da Vinci. Ele fez várias, né? Leonardo da Vinci, que era o símbolo máximo. Todos os homens renascentistas eram polivalentes, dominavam várias áreas, não era apenas uma, né? Mas Leonardo da Vinci, sem dúvida, foi o símbolo dessa capacidade do homem renascentista de ser especialista em várias áreas, né? Então, você vê aqui a Dama dos Rochedos, ok? Dama dos Rochedos, muito bem. Temos aqui Maria e temos aqui também Isabel. Se temos Maria aqui e Isabel, ok? Nós temos aqui os primos, João Batista e Jesus Cristo. Com certeza, esse aqui, que é um pouco mais velho, é João Batista. É João Batista. E veja que ele está saudando, né? Ele está saudando o menor aqui, seria Jesus Cristo, ok? Veja, Leonardo sempre ele colocava muito a natureza em suas exposições. Temos aqui feito também por Leonardo da Vinci, famoso, né? Famoso painel, um afresco feito diretamente na parede de uma cozinha, né? De um refeitório, de um mosteiro, ok? Em Roma. E nós temos aqui a famosa Santa Ceia. Muitas histórias se tem sobre a Santa Ceia, né? Muitas histórias nós temos a partir da Santa Ceia. Então nós temos aí, inclusive, né, o Código da Vinci lá de Dan Brown chegou a dizer que esse aqui se forma o M de Madalena, né? Que Jesus havia casado com Madalena e essa coisa toda aí, né? Que a igreja não gosta muito dessa colocação, né? Então, por quê? Porque aqui João, nós temos aqui João também, Dan Brown diz que essas características de João parece mais uma mulher, é muito características femininas. Mas nós sabemos que, na verdade, o apóstolo João era o mais jovem de todos, né? Ele era conhecido, o próprio Jesus Cristo chamava ele de discípulo amado, né? Porque ele era o mais jovem, o mais novo, ok? Muito bem. E temos aqui a épica, né? Temos aqui a misteriosa
Gioconda ou Mona Lisa, né? Gioconda, aquela que ri, né? A Gioconda também seria a esposa de um príncipe, né? De Gioconda. Muito bem. Esse é o quadro mais, digamos assim, mais importante do planeta, que está lá hoje no Museu do Louvre, né? Museu do Louvre. Leonardo morreu nos braços do rei da França e, portanto, a maioria de suas obras ficaram na França, apesar de existir na Itália o Instituto Leonardo da Vinci, né? Mas a Mona Lisa é vista como o principal quadro da humanidade, né? Por essas características de mistério. Aí Dan Brown e várias outras pessoas já botaram muitas características de mistério dentro dessa colocação. E o Leonardo, ele cria novas técnicas de pintura, daí a sua importância. Ele cria novas técnicas de pintura. Vai ser o primeiro a expor o chiaro escuro, o claro escuro, né? E o claro escuro vai fazer com que uma parte mais iluminada e uma parte mais escurecida, né? O claro escuro, ele faz a imagem se projetar, como se a imagem fosse real, em 3D. O claro escuro vai fazer isso. Então, Leonardo, pela sua forma de criar, ele revolucionou a pintura, né? Ele deu características à pintura também de 3D ou de um holograma, como nós conhecemos hoje, né? De um holograma. Nós temos lá no Teatro Amazonas, por exemplo, no teto do Teatro Amazonas, nós temos uma pintura que foi trazida, trouxeram essas pinturas, o De Angeli, né? De Angelis, né? Da Itália. E esse pintor De Angelis, ele faz exatamente como o Leonardo da Vinci, né? Então, lá no Salão dos Espelhos, no teto, você é capaz de ir andando. Quando você anda, você vê também a deusa que está lá, feita pelo De Angelis, verifica ela ali observando, e o bebê que está sendo amamentado também virar o pescoço, né? Se for alguém desavisado, vai achar que se trata de um fantasma lá do teatro, né? Mas é a técnica, uma técnica que o próprio Leonardo da Vinci inventou, né? A Mona Lisa, seus olhos, para onde você for, você pode passar aqui na frente do quadro da Mona Lisa, os olhos da Mona Lisa vai segui-lo, né? Para onde você virar, os olhos lhe acompanham. Essa é a técnica de holograma, né, do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa, como a gente pode ver aqui, ela foi feita, construída toda em proporção áurea, sabe? A proporção matemática áurea, que era muito utilizada na arquitetura da Grécia Antiga. Ó. A arquitetura da Grécia Antiga é toda em proporção áurea, sabe? Aquela lei lá do Fibonacci, do matemático Fibonacci, né? O Fibonacci, a proporção áurea coloca que as coisas da natureza, elas vão ser mais belas se elas estiverem dentro dessa proporção áurea, dessa proporção natural aqui, da proporção áurea. Então, veja, a Mona Lisa, ela inteira está na proporção áurea, ok? Fantástico. Nós temos aqui ainda do Leonardo da Vinci, Madonna do Fuso, né, de 1501, do Leonardo da Vinci. Veja que, novamente, aquilo que foi falado dos olhos da Mona Lisa, aqui é a mão da Madonna. Para onde você se virar, você pode andar olhando, né,
andar para a esquerda ou para a direita, a mão dela vai sempre estar lhe abençoando. E não importa se você for, inclusive, para a esquerda, se você for para a esquerda, né? No caso aqui, a minha esquerda, se você for para a esquerda, ela também estará lhe abençoando. A mão sempre parece estar virada para você. Também essa técnica, tá? Do Leonardo, ok? Nós temos aqui agora do Michelangelo, lá da Capela Sistina, né? A queda de Adão e Eva, né? De novo, a queda do paraíso. Nós vamos ver que o Michelangelo, ele sai um pouco do sistema do Renascimento e ele já entra, ele vai ser o precursor do Barroco. Olha, essa coisa contorcida aqui, quando a gente for estudar o Barroco, já vai entender melhor. E já é algo muito do Barroco, essa contorção aqui. Muito bem, mas ainda estamos no Renascimento, né? O Michelangelo vai ser o precursor do Barroco, mas você verifica aqui mesmo assim, essa simetria, né? Adão e Eva aqui, dois, a harmonia que é do Renascimento. Quando, se eu não me engano, quando Michelangelo completou 72 anos, se eu não me engano, 72, isso, a prefeitura de Florença, cidade onde ele nasceu, cidade onde Michelangelo também, onde Leonardo da Vinci também nasceu, né? A prefeitura de Florença deu para ele de presente um bloco de mármore inteiro, né? De 5 metros de altura. E aí ele fez essa beleza aqui, que é o Davi, o famoso Davi de Michelangelo, ok? 5 metros de altura. Michelangelo dizia que ele não fazia escultura, ele só fazia acordar o que já estava lá. Ele só fazia acordar, porque ele disse que já estava lá o ser, a escultura, já estava na pedra. Ele só fazia, né? Veja também, principalmente aqui, olha, em forma de triângulo, né? A matemática, as ciências, a anatomia utilizada aqui em Pietà, a famosa obra de Pietà, né? Pietà de Michelangelo. Interessante, né? Tem uma, já que a gente falou aqui, né? Aqui na Mona Lisa, dizem que um dia foi visitar a Mona Lisa, um dos mestres italiano foi visitar o Leonardo da Vinci em seu ateliê. E foi com ele, né? E foi com esse mestre italiano, foi com ele um dos seus alunos. E aí a Mona Lisa ainda estava sendo feita. E esse aluno era um garoto, um jovenzinho, que era Rafael Sanzio. Conta a lenda que Rafael Sanzio, olhando enquanto os mestres falavam, conversavam entre si, ele viu um quadro no cavalete. Era a Mona Lisa, que ainda estava sendo feita. E dizem que quando chegaram perto do Rafael Sanzio, ele estava chorando. Ele nunca tinha visto algo tão belo. Não sabemos se é lenda, ou lenda urbana, mas é o que se conta, né? Outra coisa dizem a respeito, né? Quem já teve a oportunidade de ir até o Vaticano vai principalmente ver esta obra que é a Pietà de Michelangelo. Você consegue ver as veias, as artérias, né? Você consegue ver aqui do Cristo, de tão perfeito que o Michelangelo fazia, né? Então, o Michelangelo, ele dizem que você sente vontade de chorar também, de tanta perfeição aqui dessa piedade, né? Em italiano, piedade, a pietà, quando Jesus é retirado da cruz e fica no colo de Maria.
também aqui do Michelangelo, pinturas na Capela Sistina, a criação, né? A criação do mundo. Detalhe, essa é a Capela Sistina, olha que coisa fantástica. Capela Sistina do Michelangelo Buonarroti, ok? E para ele pintar isso aqui, conta-se a história. Eu recomendo assistirem o filme, quem puder, é um clássico do cinema, Agonia e Êxtase, é o Charlton Heston, né? O mesmo que fez Ben-Hur, Agonia e Êxtase, ok? É um filme fantástico que conta a história de Michelangelo, né? Quando o Michelangelo pintou a Capela Sistina, ok? Quando ele pintou a Capela Sistina, ele saiu, como eu já disse antes, ele ia nas tavernas procurar e ele pintou, né? Michelangelo talvez tenha sido o primeiro diretor de arte, porque ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, muitas pessoas, né? Ele pintou tudo isso aqui, mas ele teve muita ajuda para colocar, pelo menos o delineado, né? As técnicas de se colocar. Mas ele não estava satisfeito, até porque ele achava que ele não era pintor, ele era escultor. E de repente, Júlio II, o Papa, o incumbiu de fazer isso, né? Então, certa vez ele passou meses pintando e ele foi até a taverna. Lá ele descobria rostos, ele pintava, descobria quem ia ser quem. E ele diz lá no filme, né, que ele de repente foi tomar o vinho, disse que o vinho estava azedo. O dono, o dono da taverna disse: o quê? Meu vinho está azedo? Ele está. Como você ousa dizer que meu vinho está azedo? E ele provou e realmente estava azedo o vinho. E aí o dono da taverna saiu furando os vários tonéis de vinho e dizendo: se está azedo, joga fora. Então foi a mesma coisa que Michelangelo fez quando ele chegou na Capela Sistina e ele não estava gostando das pinturas. Ele pintou, ele desfez tudo e começou do zero. Lembra que a gente falou lá como eram as esculturas da Grécia Antiga? Não podia ter uma falha, tinha que ser perfeito, ou eles destruíam e começava do zero. Foi isso que Michelangelo fez. Reza a lenda também que ele estava pintando já depois de muito tempo, né? Já estava aqui essas coisas todas, depois de muito tempo, lá em cima, talvez a tinta caindo nos seus olhos, e ele viu uma pessoa lá embaixo. Aí ele desceu rapidamente. O que esse cara está olhando aí? E quando ele desceu, ele viu que era um jovem. E ele reconheceu esse jovem. E disse: rapaz, olha quem é. Rafael Sanzio. Estava só observando. E aí ele ficou preocupado, porque Rafael Sanzio era jovem, muito mais jovem do que ele, mas era reconhecido como o melhor pintor da Itália. O pintor sensação, né? O queridinho do Papa, como a gente coloca. E aí ele ficou preocupado, ele disse: caramba, esse cara vai rir de mim, esse tal de Rafaelzinho, mas esse fedelho, se ele rir de mim, esse menino, ele vai apanhar aqui. Aí ele chegou perto de Rafael Sanzio e disse: e aí? O que você está achando? Rafael não falou nada, botou o braço para trás, continuou olhando para cima e disse para ele: jamais faria melhor. Está simplesmente magnífico. E aí mudou. E aí ele teve o aval de quem ele sabia que entendia de pintura. Michelangelo subiu e dessa vez ele terminou o seu trabalho, porque ele tinha o aval de Rafael Sanzio, simplesmente, que disse dessa forma. Fantástico. Acredito que possa ter acontecido isso mesmo, né? E temos aqui a Mona Lisa e temos aqui do Hieronymus Bosch, né? Mas antes do Bosch não vamos falar agora não, que o Bosch não é italiano. Vamos para outro italiano aqui, que é o Andrea Mantegna. E temos aqui o escorço. O que é o escorço? É essa forma de
perspectiva que encurta, mas que dá essa ideia. Parece assim que os pés do Cristo vai sair fora da tela, ó. Vai sair fora da tela. Esse é o escorço, né? O escorço, a perspectiva linear, é a perspectiva linear no seu maior grau, digamos assim, né? Dá uma ideia de encurtamento. Escorço vem do italiano encurtar, né? Mas esse encurtamento é para dar essa ideia de perspectiva. Emoção, né? Emoção é renascimento, ok? O Cristo morto de Andrea Mantegna, um símbolo grande de escorço, né? Mas a gente tem aqui um escorço e perspectiva também do Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, né? O Renascimento, como a gente já viu, não foi só na pintura, foi na pintura, na escultura, na arquitetura, tá? Essa é a Catedral de Santa Maria del Fiore, tá? Em Florença. E ela foi feita, principalmente sua cúpula e seu espaço fantástico, foi o marco da arquitetura renascentista. Essa catedral aqui, feita pelo renascentista, também pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, Filippo Brunelleschi, né? Filippo Brunelleschi, fantástico, né? Que trabalhou para os Médicis, né? Os Médicis. Ok? Muito bem. Temos aqui do Hieronymus Bosch. Saímos agora da Itália e estamos agora na Europa. Hieronymus Bosch era holandês, renascentista holandês. Muito voltado, muito religioso. Mas veja que fantástico o Bosch. Ele parece arte contemporânea, não vou dizer nem arte moderna, parece arte contemporânea, parece as nossas artes atuais, já naquele tempo. Ele cria pessoas, né? Esse é um tríptico aqui também, olha, tá? O Jardim das Delícias. Temos aqui Deus, Eva, né? Adão e Eva, Deus. Aqui nós temos o mundo, depois desse jardim, já depois do jardim, depois de ser expulso, e aqui seria como umas trevas, o juízo final, como se fosse o juízo final. Veja que o Bosch ele cria figuras fantasiosas, parece surrealismo, parece Salvador Dalí. Ele cria figuras, vegetações e animais que não existem, mas simplesmente fantástico. Hieronymus Bosch. O Bosch, apesar de holandês, ele fez seu nome na Espanha. Por isso ele era conhecido também como El Bosco de Bosch, né? Muito bem. Temos aqui do Bosch também. O nome desse quadro é A Extração da Pedra da Loucura. Na Idade Média, né? E na Idade Moderna, acreditava-se que as pessoas que tinham problemas mentais eram pessoas que tinham uma pedra dentro do cérebro. E para curá-la, bastava retirar essa pedra, né? Por isso que é a extração da pedra da loucura. Isso realmente é narrado, essa história, mas não se tem nada escrito que algum dia alguém ou alguma pessoa ou algum médico tenha tentado curar alguém que tinha problemas mentais dessa forma. Não existe nenhum escrito sobre isso, mas que se acreditava que as pessoas, né, os ditos loucos, doentes mentais, teriam uma pedra no cérebro que, se retirasse, elas poderiam ficar boas. Mas o Bosch ele está exatamente aqui criticando inclusive a igreja. Ele que era muito religioso, mas ele era muito crítico, né? Então, veja, Extração da Pedra da Loucura, e temos aqui um frade, né? Uma freira, mas que esse livro aqui que representa, né, segundo os estudiosos, não é a Bíblia, não. Seria um livro de magia,
né? Então, todas essas complicações. O interessante do Bosch aqui, que eu costumo colocar para os meus alunos, como é que pode? Aqui parece ser um poste e aqui parece ser um refletor e a trave de futebol. Olha, em 1510, talvez, 1500 alguma coisa. Olha, não parece um poste? E o que é mais fantástico, olha aqui o World Trade Center, aqui olha, World Trade Center. Não, World Trade Center não, o Empire State, World Trade Center foi a Torre Gêmeas. O Empire State, olha, será que quem fez o Empire State, né? Será que o Bosch já estava contemplando? Veja que isso não é nenhuma construção, parece uma idade moderna, ó, parece uma cidade atual, parece Nova York. Aqui, ó, cidades atuais. Ah, é gótico, professor? Não sei, não me lembro de ver gótico desse jeito, não. Olha as torres e as torres aqui. Parece mais cidades que só foram aparecer dessa forma no século XX, né? E nós estamos aqui, no máximo, no século XVI. Então, veja bem. Mas, com certeza, eu penso assim, com certeza, o arquiteto do Empire State, ele estudou Bosch, ele estudou arte, né? Arquitetura é arte, né? Engenharia, quem faz engenharia, design, arquitetura, tem que conhecer história da arte, ok? O Bosch, fantástico. Ok, temos aqui do Peter Bruegel também, né? Peter Bruegel, o velho, também holandês. Temos aqui que também nada parece, apesar de ser do Renascimento, com os nossos renascentistas italianos que a gente acabou de ver, né? Brincadeiras, né? Várias brincadeiras aqui infantis, né? E temos aqui do alemão Dürer, né? Dürer, alemão, excelente desenhista, excelente pintor também, um renascentista alemão. Aqui ele faz seu autorretrato, né? E a gente verifica que ele se assemelha um pouco aqui colocando com a figura de Jesus Cristo, né? Aquele sagrado coração. Olha as mãos aqui. Então, ele que trabalhava era um excelente ilustrador, ok? E aí a gente fecha aqui, conclui, tá? No final do século XV e XVI, o Renascimento se espalhou pela Europa, tendo representantes em várias áreas, como literatura, filosofia, ciências, empíricas, etc. Este período transformou drasticamente a vida humana em seus diversos setores. A ciência se une, né? Eu fecho aqui com palavras de Michelangelo Buonarroti, né? Que ele, sendo atacado porque ele pintou pessoas nuas na Capela Sistina, ele dizia: eu não consigo entender como botas e peles de animais podem ser mais nobres do que a pele humana. E também ele foi, quando os cardeais viram pela primeira vez que as pinturas na Capela Sistina estavam desnuda, né? Lá em Agonia e Êxtase com Charleston Heston é muito interessante. Michelangelo disse para eles: vê o que descreve o Gênesis? Noé estava descoberto. Isto fez dele não o homem? E um gritou de lá: blasfêmia! Deus criou o homem com orgulho e não vergonha. Outro gritou: heresia! E ele disse: os padres é que inventaram a vergonha. Eu vou pintar o homem como Deus o fez, na glória de sua nudez. Aí um deles disse: posso sugerir? Então pinte a maneira dos gregos. Mas Turrão, do jeito que ele era, disse: não, vou pintá-los à minha maneira. Michelangelo Buonarroti. Muito obrigado, meus queridos alunos do segundo ano. Estejam conosco sempre aqui no AVA, no nosso
ambiente virtual de aprendizagem do Colégio Militar de Manaus. Não deixe de acessar, né, o nosso fórum. Deixe lá suas perguntas, o que você não entendeu ou o que você entendeu. Comente mesmo, não precisa nem perguntar, você pode comentar a respeito, né? Nossos chats também está marcado agora, nossos chats sempre no dia de nossa aula, na segunda-feira, e espero em breve nós estarmos novamente, né, juntos, já sem esse problema, no nosso maravilhoso, no nosso precioso Colégio Militar de Manaus. Até mais, pessoal. Obrigado.